Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje será um vídeo bem explicativo sobre o processo de visto de esposa aqui na Inglaterra, que é o visto que a gente fez para o nosso casamento. E, como eu falei no vídeo anterior, se vocês tivessem interesse, fazeria um vídeo todo explicativo. Então, cá estou eu, para explicar todo esse processo chato e burocrático, para ficar mais fácil para vocês. Então, já aviso de antemão que esse vídeo será um vídeo mais longo, porque eu vou detalhar o máximo que eu conseguir sobre o processo. Se acaso vocês forem fazer esse processo no futuro, já tem uma coisa mais mastigada pra vocês. Lembrando que uma decisão minha e do meu marido, Thomas, a gente decidiu contratar um consultor migratório, porque seria o primeiro processo que a gente estaria fazendo nesse âmbito, que é assim, se fizer errado e for negado, a gente perde dinheiro, aí tem que pagar pra fazer tudo de novo. Então, a gente chegou num acordo de que contratar alguém que soubesse o que estava fazendo seria vantajoso pra nós, mesmo que saísse mais caro, porque é mais caro, né, você tá pagando alguém, mas a gente nunca vai ter certeza se vai ter aprovado, mas a probabilidade de ser aprovado é maior. Então eu vou deixar aqui na descrição o site do consultor migratório que a gente usou aqui em Londres. Ele é brasileiro, tem bastante brasileiro trabalhando com ele, é tudo certinho, ele é registrado no órgão de consultores migratórios aqui na Inglaterra, que eu não lembro o nome, mas eu vou deixar aqui o link. Não é publicidade isso, mas eu super indico o trabalho dele pra vocês. Essa daqui foi a nossa pastinha de processo, 2 pastas cheias de documento, assim, pesadinhas. Mas só pra vocês terem uma ideia de quanto documento que foi, quantas árvores foram cortadas para provar isso daqui. A gente mandou, assim, completamente todos os documentos e provas que a gente tinha. Tem documentos que eles não pedem, mas que a gente viu como uma prova, então a gente mandou. A gente falou bem assim, é melhor ter mais do que menos. Porque se eles negar falando, não tinha esse daqui, esse documento, a gente mandou tudo. Então se acaso eles pedissem algo, literalmente a gente não teria, porque tudo que tinha disponível, eu mandei. Você viu o tamanho da pasta, né? Então, assim, dá pra você mandar só o que eles pedem, ou você pode mandar coisas extras que vão realmente provar, tipo assim, nossa, isso aqui não tem como a pessoa, tipo, fingir, entendeu? Então, como eu dei uma pequena explicada no outro vídeo, quando a gente procurou as opções pra gente fazer de casamento, nós tínhamos 2 opções de visto para o casamento aqui. A primeira seria visto de noiva. O visto de noiva também é aplicado pelo Brasil. E como funciona esse visto? Você aplica, prova que o relacionamento e o noivado é real no processo de visto de noiva, e eles vão te dar o visto de 6 meses para você vir pra Inglaterra, e dentro desses 6 meses você realizar a cerimônia de casamento dentro da Inglaterra e aí aplicar pro visto de esposa. É isso, no resumo, o que seria o visto de noiva. Por que a gente decidiu não fazer pelo visto de noiva? Porque eu teria que pagar 2 vezes o visto. Então teria que pagar pro visto de noiva, seria um custo, e depois pagar o casamento aqui. Quando você faz o processo, já tem que provar, tipo assim, ter uma data agendada pro seu casamento. Então a gente teria que pagar o visto de noiva, pagar o casamento e depois pagar o visto de esposa. Então assim, é um custo muito caro. Aí a gente achou a outra opção, que é a que eu vou falar agora, que foi o que a gente fez, que é o visto de esposa. Nesse caso, você já estaria casado com a pessoa, por isso que a gente já fez o casamento, e aí ia pedir a permissão pra vir morar com seu marido no país de residência dele. E aí, como que foi feito? Nós casamos no Brasil por procuração, entregamos toda a documentação pro mesmo consultor migratório que fez nosso processo de visto, fez o nosso casamento. Entregamos a nossa procuração assinada, ele poderia nos representar, entregamos a documentação, reconhecemos firmas aqui na Inglaterra, fizemos chamada de vídeo com um cara do cartório aqui da Inglaterra pra atestar nossas assinaturas, e isso, ver a gente, falar, você é você mesmo, essas coisas assim. E aí, mandamos o processo pro casamento. O casamento aconteceu bem rápido, demorou um pouquinho porque a gente teve que esperar a certidão do Brasil. Foi coisa de um mês, eu acho que um mês a gente já tava com o papel de casamento realizado no Brasil. E uma coisa importante, na Inglaterra não existe a modalidade de casamento por procuração. Aqui você não tem. Porém, na lei de direitos não sei se direitos humanos é direito da Inglaterra, uma nação não pode revogar um casamento que foi aceito por outra nação. Então, o país não pode dizer que o meu casamento é ilegal ou errado porque o outro país aceitou. Então, assim, uma nação não pode invalidar a decisão de outra nação. É isso no resumo. Então, se no Brasil a gente pode fazer casamento por procuração, a Inglaterra não pode dizer que o meu casamento não é válido, porque o Brasil aceitou e eu tenho um documento de validade no Brasil. Então, por isso que a gente casa no Brasil, por procuração, e aqui na Inglaterra eles aceitam. Eles não podem invalidar um documento que uma nação aprovou. Então, aconteceu o casamento no Brasil, já temos a certidão toda certinha, começamos a ver toda a documentação para o visto de esposa. Primeira coisa, a certidão tem que estar na apostila de raia, assim, bem bonitinha na parte de trás. Vou tentar pegar a minha pra mostrar pra vocês. Pra vocês verem, aqui tem a certidão de íntegro teor com a apostilada de raia. E aqui é a certidão normal, né, de quando faz casamento. E aí aqui, além de ter a apostila de raia, você tem que traduzir o documento para inglês. Aí eu tô com o quê? Com um monte de certidão, assim. Dá pra mim dar de presente certidão de casamento pra família, sabe? Porque eu tô com um monte de vias. Deixa
Deixa eu ver se eu acho o checklist que o advogado me deu, que eu não tenho mais aqui. Deixa eu ver se tem no meu e-mail. Eu não tenho mais checklist, que eu rabisquei tanto que eu acho que eu perdi. Não tá nessas duas pastinhas, eu tentei achar. Porém, eu lembro mais ou menos de cabeça. Eu tenho uns documentos aqui, dá pra mim dar uma faladinha pra vocês. Porém, lembre que cada caso é um caso. Que nem no nosso caso, a gente mora na casa dos meus sogros. Então, a gente precisou provar uns documentos da casa. Documentos do nome dos meus sogros. Se você aluga um lugar aqui, é outra documentação. Aí é contrato de aluguel, é isso e aquilo. Então, depende. Tem que sentar e conversar e ver qual situação você enquadra de documentação. Uma das coisas que vocês irão fazer é responder formulário. Nesse formulário tem questões de qual a data que vocês se viram em local pela primeira vez, qual foi a data de que começou o relacionamento, qual a data que foi noivado, qual a data que foi realizado o casamento e aonde foi. Então você tem que colocar tipo assim, dia, mês e ano. Então esse tipo de informação você tem que ter. Eles também vão perguntar toda a parte financeira, né? Que aí você vai ticar e eles têm que mandar a prova. Esses papéis é tudo prova que é pedido dentro desse formulário. Que nem renda. O seu parceiro, que vai ser o seu suporte financeiro na Inglaterra, que tem que legalmente ele tem que te suportar, então ele tem que ter a renda que dá pra ele e você viver, e tem que ser mais de 18.600 libras por ano. Esse daqui é mais ou menos, eu acho que o salário mínimo na Inglaterra. Então assim, o Thomas tem. Aí você tem que comprovar. Então se ele tá no trabalho durante 6 meses, ele vai mandar o olerite, os 6 olerites e o extrato bancário. Que nem no meu caso, o Thomas tinha trocado de trabalho. Então ele tava menos de 6 meses no trabalho. Então a gente teve que comprovar 1 ano, não só 6 meses. 1 ano de todos. Isso quando a gente mandou a aplicação. Quando a gente foi pra fazer o visto mesmo, lá tirar biometria, eles já tinham 6 meses. Então meio que assim, pode ser que eles nem usaram o documento de 1 ano. Mas como os documentos têm que estar datados de quando você aplicou, enviou online a aplicação, o nosso a gente teve que dar 1 ano. Então foi os olerites, os contratos dos 2 trabalhos que ele teve no último ano, o extrato bancário e uma carta de cada empregador falando: o Thomas trabalha aqui na posição tal, 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 ele iniciou nesse período, finalizou o contrato nesse período, o salário dele era de tanto, tanto por ano. E assinado. Esse daí, é assim, você tem que ter contato com seus empregadores, porque aí você vai ter que pedir, vai ter que ser assinado. No caso nosso, teve que ser assinado, porque na época ainda não tava no lockdown, então foi assinado a caneta, assim, tudo original. E aí acabou que a gente precisou depois mudar a data, aí a gente teve que pedir de novo pro pessoal. Isso é a parte chata. Tipo assim, não sejam ansiosas que nem eu, que tipo assim, a gente começou a fazer o processo, eu comecei a pedir tudo, montei o processo inteiro de documento, só que aí a gente não pode mandar. Aí um monte de carta dessas cartas, tudo que tem data e assinatura, tem 28 dias de validade dentro do processo. Então se passou 28 dias, é inválido. Você tem que pedir pra pessoa assinar de novo, colocar nova data. E assim, por causa de ser ansiosa, eu peguei de todo mundo, aí eu tive que umas 3 vezes atualizar com o pessoal. Assim, aí é chato ficar pedindo, sabe? Então não seja tão ansiosa que nem eu. Essa é a dica. Lembrando que a parte financeira é uma das principais partes no processo, porque assim, se você não tiver como provar essa renda, você não vai conseguir fazer o processo. Ou se você pode mandar o processo, mas eles vão acabar negando. Eles não querem que ninguém imigre pra cá pra pedir benefício, entendeu? Ou imigre pra cá e o seu marido começa a pedir benefício pro governo pra conseguir sustentar você e ele. Não dá. Então eles não aceitam. Quando você tem o visto aqui, você não pode pedir benefício dentro do Leave to Remain. Então, durante 2 anos e meio eu não posso pedir nada pro governo aqui. Tem até uns papelzinhos que eu coloquei em cada saquinho de documentos. Aqui de evidência, a gente colocou cartão, que é cartão, tipo assim, deixa eu mostrar pra vocês. Cartão assim, ó, de aniversário, que aqui é bem comum, né? Cartão de aniversário, Natal. E aí, eu tinha guardado todos os cartões. E isso é uma prova. Cartão da família dele pra mim, do Thomas pra mim, meus cartões pro Thomas. Tudo isso entra como evidência, prova do relacionamento. Tickets também entra. Tipo, cinema, viagem. A gente viajou pra França ano passado, pra Paris. Então a gente tinha o Airbnb, a reserva do Airbnb. Tínhamos ticket pro Museu do Louvre, o ticket do avião e do ônibus. Então isso tudo entra como prova também. Então guarde todas as coisinhas que vocês têm aí de viagens, que tem o nome de vocês dois junto, e vai valer como prova. E como eu fui pro Brasil em dezembro, eu também tinha que ir pra prova, tipo, enquanto eu tava no Brasil a gente tinha contato, sabe? Então a gente mandou print do meu histórico de ligações, a gente mandou o meu histórico do WhatsApp de 6 meses, mas como já tava aqui não tinha muita coisa no WhatsApp, e a gente não conversa muito pelo WhatsApp, a gente conversa mais por SMS, aí não tem como mandar. Então a gente mandou 6 meses de conversa no WhatsApp, e no meu caso, como eu gravei vídeo no YouTube aqui com ele, o print do vídeo do YouTube também vale. E eu também mandei print dos stories que eu postei aqui, que ele estava junto comigo. E além dos stories, fotos. Só que o único probleminha do nosso de foto é que assim, tem que ser fotos dois juntos. Então a gente só tem tipo de foto selfie, que não parece muito lugar. Porque quando você vai mandar as fotos como evidência, você tem que colocar a data que foi tirada a foto e o local. Eu não sei se eles vão conseguir checar o local, porque assim, selfie não aparece muito atrás, né? E no caso a gente sai normalmente só nós dois, não sai com uma terceira pessoa pra pessoa tirar uma foto nossa. Algumas a gente tem, a gente mandou, mas a maioria foi selfie. Então, também
também isso é um ponto. E sempre tem a informação de onde foi a foto tirada e a data, que você também vai mandar pro processo como evidência. Tem que ter a prova de inglês também, que é a Life Skills. É bem fácil. O mínimo que eles pedem pro primeiro visto é A1. E aí depois, quando você for renovar, você vai ter que fazer pro A2. E aí depois de 5 anos, você vai ter que fazer pelo, acho que B1. É B1 pra residência permanente. E quando você for fazer pra tirar a cidadania britânica, você tem que fazer o B2, que aí é fluência no inglês. Eu não sei de onde tá o meu original, mas aqui é a cópia, vocês vão ver. Aparece minha fotinha aqui, o IELTS. Aí não fala nem qual é a minha pontuação, só fala que passou no teste. É bem carinho, o teste foi uns 150 libras, facada no peito. Você terá que mandar também no extrato bancário, né, de 1 ano. E todos os P's, que é aqui os formulários de quando terminou um trabalho. E o tipo imposto de renda aqui do trabalho, que é anual, todo ano no mês de abril, que é o P60. Você tem que mandar, é o P60 do último ano. No caso, como o Thomas teve mais de um trabalho, a gente teve que mandar 2 P60. E aí o P45, que é quando você sai de um serviço e começa no outro. Que aí vai falar quanto que você recebeu na saída do serviço, isso e aquilo. Então todos esses documentos você tem que ter guardado porque são documentos originais. Não tem como você pegar cópia. Então sempre guarde esses documentos aqui. Se o seu namorado não guarda, pede pra guardar. Ou se já vai procurando, porque se precisar você vai ter que ter o original. Prova de prova de endereço aqui na Inglaterra. Eu tinha que provar que eu já estava morando aqui. E desde quando, então eu tinha que provar as cartas. Eu peguei todas as cartas que eu recebi aqui. Então assim, se você não tem ainda fidelidade de cartãozinho de mercado, faz cartão, que aí eles vão mandar pro seu endereço. A cartinha vale como comprovante de residência aqui na evidência do processo do visto. Carta vindo da operadora de telefone vale também. O invoice da operadora de telefone vale também. Aí os pais do Thomas fizeram uma carta provando que eu já estava morando aqui com eles. E aí pra provar que a casa era deles, a gente teve que pedir como que seria o nome em português? A matrícula do imóvel do cartório, mas aqui no caso na Inglaterra, provando que a casa era deles. E aí a carta deles provando que eu já morava com eles. E a cópia do passaporte dos dois. E aí também tivemos que provar que o Thomas morava aqui, né? Aí foi cartas de banco, extrato de banco também vale como evidência de endereço. E essas coisinhas assim. Uma das provas que a gente também colocou no processo, que não fica claro se eles pedem ou não, mas o nosso consultor indicou a gente colocar, era carta de referência de amigos sobre o relacionamento. Falando que conhece a gente, que sabe que a gente tá num relacionamento sério um com o outro, que o casamento é real, isso e aquilo. Então a gente mandou 4 cartas. No mínimo eles falaram pra mandar 2, mas a gente mandou 4. Uma eu peguei da minha amiga do Brasil, porque ela sempre vem pra Inglaterra, então ela sabia do nosso relacionamento, isso e aquilo. Então ela assinou, e como ela não mora aqui, ela mandou o comprovante de endereço de lá e ela pôde assinar digital. Eles não pediram pra ser original. Outro a gente pegou de um casal de amigos nossos, eles assinaram, a gente foi ver eles depois que acabou o primeiro lockdown pra eles assinarem pra gente. E uma amiga do Thomas, que o Thomas até dirigiu até a cidade dela, o pai dele, pra ir buscar a carta. Então isso sempre tem amigos que possam fornecer essa cartinha. E outra coisa, eles também vão pedir uma carta pro seu marido escrever sobre o relacionamento de vocês. Que nessa carta ele vai colocar quando que vocês começaram a namorar, quando que ele pediu você em noivado, qual que são os planos futuros pra vocês dois, tipo, a gente quer ter filho, quer ter casa, isso, aquilo. Nessa cartinha, seu marido tem que colocar todas essas informações. Bem, assim, descrito pra eles confirmarem as datas que você colocou no formulário. Então tem que bater, né? Ter match nas datas da carta do seu marido e do formulário que você respondeu. Você também terá que assinar um monte de formulário, tipo, você e seu marido, falando que todos os documentos que não sejam de uma terceira pessoa, né? Que é autorização isso, aquilo, que não é falso, que é um relacionamento real, né? Porque se for irreal ou ilegal é crime, isso, aquilo. Você vai assinar um monte de papel dele. Aí, vocês vão marcar, e se tem nesses documentos, você enviou a aplicação online, vocês vão marcar pra ir no, como que é o nome? É um escritório terceirizado que tira a biometria. Eles vão tirar a biometria de todos os seus dedos, pelo menos no meu tirou. Vão tirar uma fotinho sua e você vai assinar, tipo num iPad, coisa assim, né? Que aí essa assinatura é digital. E é isso, eles vão escanear todos os seus documentos. Todos esses documentos que você levou original, eles vão escanear e aí eles vão enviar pro órgão daqui do governo que analisa todos esses documentos. Lembrando que no meu caso, a minha aplicação ocorreu dentro da Inglaterra por causa do coronavírus, mas normalmente eu aplicaria do Brasil. Olá, pessoal. Tô aparecendo aqui sem maquiagem, sem nada, porque a gente teve um pequeno probleminha. Minha câmera cortou no vídeo, quase no final do vídeo, e aí faltaram algumas informações, então eu resolvi aqui gravar, pra mim não precisar regravar o vídeo inteiro, só um adendo com o restante das informações e a finalização do vídeo. Primeiro, eu falei lá que no meu caso foi diferente por causa do corona, e realmente, eu consegui aplicar dentro da Inglaterra o meu processo por causa do corona, porque eu era do grupo de risco e tudo isso. A Inglaterra abriu uma oportunidade pra quem estava aqui dentro, com o visto já quase acabando a validade do visto.
visto. Segundo, no caso normal, você tem que aplicar do seu país natal. Aí, no caso, eu teria que aplicar do Brasil e pro Brasil aplicar do Brasil, que demora normalmente uns 3 meses para ter resposta. E aí, viria com 1 mês de visto, que dentro desse 1 mês eu viria para Inglaterra, chegaria aqui e pegaria, né, uma carteirinha de residência para a validade do visto começar. Aí eu chegaria aqui, ia naquele empresa privada que eu fui para tirar a biometria, eu tiraria só depois que eu for aprovado o visto no Brasil, chegaria aqui, tiraria as biometrias, as fotos, tudo, e aí pegaria o cartãozinho de residência. Esse é o como funciona se você aplica do Brasil, que é normalmente o verdadeiro caso. No meu teve um pequena diferença por causa da pandemia que a gente tá passando, né? Outra coisa que faltou também, que cortou lá, foi os valores. Então, eu vou começar a falar os valores aqui. Lembrando que o visto é de 2 anos e meio. Então, daqui 2 anos e meio eu vou ter que pagar todos esses valores tudo de novo. E depois, 5 anos, pagaria tudo de novo pra ir parar de pagar. Aí depois só pagaria se eu quisesse tirar a cidadania britânica. Eu teria que pagar o processo pra cidadania britânica. O primeiro valor é a taxa de aplicação do visto, que é 1.052,20 libras. Eu vou deixar aqui o valor em libras e o valor em real. Porque se acaso você está morando no Brasil e tá namora à distância com um britânico e estão decidindo fazer esse processo, vocês dois conseguem ir juntando dinheiro, porque é tipo assim, uma facada na sua conta bancária. Outra coisa que tem que pagar é o SUS britânico, chamado NHS. No meu caso, foi 1.000 libras para referente a 2 anos e meio de visto. Normalmente é calculado em relação à sua idade, o período do visto, então o meu saiu 1.000 libras. Eu também tive que pagar a taxa de recolhimento de biometria, fotografia e o scanner do processo na terceirizada. Se você for no Brasil, você também vai ter que pagar para o consulado fazer isso, escanear os documentos. Eu acho que a biometria você faz aqui. Normalmente aqui é de graça, mas por causa do corona, eu só consegui a data para quando eu queria, porque eu tive que pagar essa taxa, aí eu paguei 70 libras na taxa. É um carinho, mas normalmente você consegue de graça isso se você tiver tempo. Eu tive que pagar a prova de inglês, que foi 150 libras também, que é absurdamente caro. E esse foi os custos, mas sem contar o valor do advogado, de certidão do Brasil, isso e aquilo. Eu tive que traduzir a certidão do Brasil do casamento pro inglês, foi 60 libras, eu paguei aqui pra tradução. Então assim, tem vários custos extras fora disso, então você tem que estar preparado. A certidão pedindo do Brasil, aí tem que traduzir a certidão aqui, aí às vezes tem um problema, a certidão tem que pedir de novo, aí depois se você casar no Brasil, você tem que pedir certidão. É assim, muito custo adicionais que você tem que estar preparado com dinheirinho extra. Porque depende, cada caso é um caso. Às vezes você já tem um documento que eu não tinha, eu tive que pagar, você não vai precisar pagar porque você já tem. Então é isso. E no mais, vocês já sabem que o casamento é na rota de 5 anos, então são 2 anos e meio de visto, mais 2 anos e meio de visto, que aí você renova e paga tudo de novo. 5 anos visto de residência permanente, que aí você pode morar aqui pra vida. E aí você começa a ter, no 6º ano, né, você começa a ter direito a aplicar pra cidadania e passaporte britânico. Aí é um valor muito caro o processo, então aí você tem que, como você tem o visto de permanência, que nem eu acho que eu não vou aplicar pro visto, pro passaporte britânico e a cidadania logo de uma vez nos 6 anos, porque foi assim, vai ser o quê? 5 anos pagando visto a cada 2 anos e meio, então eu vou esperar assim, meu bolso encher um pouquinho, aí eu penso em tirar a cidadania britânica e o passaporte britânico. Então não vou fazer de cara, porque eu acho que vai ser inviável na questão financeira, mas também não sei, o dia de amanhã. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida em relação a isso, pode me mandar mensagem aqui, me chamar no privado também, na DM, no Instagram. E é isso, se você gostou, curta aqui embaixo, se inscreva aqui embaixo também, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, e é isso. Bye, bye. Até a próxima.